Olá, está no ar mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, vamos exibir a terceira e última reportagem da série sobre os impactos da crise econômica no mercado de trabalho. Você vai conhecer a história de brasileiros que perderam o emprego e deram a volta por cima. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas para a qualidade de vida dos trabalhadores que atuam no período noturno. Direto de Brasília, TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, promove curso para capacitar servidores a se comunicarem com pessoas surdas. E uma reportagem especial em homenagem às vítimas de acidentes de trabalho. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. A grave crise política e econômica vivida pelo Brasil trouxe sérios reflexos ao mercado de trabalho. O número de pessoas que perdem os empregos só aumenta, mas ao invés de se abater, tem gente que vê na demissão uma oportunidade de recomeço. Outros se reinventam e aprendem novos ofícios, tudo para garantir o próprio sustento. O importante para essas pessoas é não desistir. Conheça a história de trabalhadores brasileiros que foram obrigados a mudar de vida na última reportagem especial da série sobre os impactos da crise no mercado de trabalho. Meu nome é Pedro Henrique, tenho 28 anos, trabalhava com servente de obras e à noite na choperia. E por falta de emprego eu tive que me reinventar. Sem conseguir um emprego há mais de um ano, Pedro Henrique decidiu usar a criatividade para tentar mudar de vida em tempos de crise. A solução? Vender água em um semáforo bem no centro de Brasília e de uma forma, digamos, mais formal. Eu sentei, na praça de alimentação e um rapaz logo em seguida chegou e pediu uma água. E o garçom trouxe uma bandeja, com guardanapo. Eu falei para ela, aí sim vale R$5 uma água. Aí eu falei, por que não? Se eu estou na área nobre, estou a menos de 1 quilômetro do shopping aqui. Então por que você não trazer esse como se diz, esse glamour para a rua, Para chamar a atenção dos motoristas, Paulo Henrique vestiu uma roupa social com direito à gravata borboleta, colocou bandeja na mão e um sorriso no rosto. Assim, ele vai parando de carro em carro para oferecer água aos motoristas. Como é que está o retorno financeiro, vendendo água num traje de garçom aqui no semáforo? É bom, dá para me sustentar, mas eu sou uma pessoa que gosta, de ter uma visão ampla. Mudar de vida e aprender uma profissão completamente nova. É preciso coragem, mas tem muita gente fazendo isso assim como o Pedro. E não há incentivo maior que se lançar num terreno totalmente desconhecido do que a necessidade. Meu nome é Rafaela Lopes Cardia, eu tenho 26 anos. No momento estou desempregada, trabalhei 1 ano e meio na empresa e por conta da crise eu acabei sendo mandada embora. Por não conseguir outro emprego, Rafaela vai usar o dinheiro que recebeu com a rescisão do contrato de trabalho não só para pagar as despesas da filha de 7 anos, mas também para se qualificar e abrir o próprio negócio. No momento, o que eu estou procurando fazer é trabalhar para mim mesma. Estou procurando fazer uma design de sobrancelha, curso de design de sobrancelha. Vou fazer também um curso de maquiagem e futuramente também vou fazer um curso de penteado. A minha ideia é trabalhar de casa em casa, entendeu? Fazer atendimento a domicílio. Pessoas que estão na mesma situação de Rafaela ilustram o aumento no número de desempregados que, por não encontrarem vagas no mercado de trabalho, querem trabalhar por conta própria para garantir o próprio sustento e o da família. Está havendo uma perda de emprego tanto no setor formal quanto no setor informal. Os dois estão perdendo emprego. Agora, muitas vezes o que acontece? Quem perdeu o emprego no setor formal, ou mesmo no setor informal, que estava empregado em algum restaurante, alguma oficina informal,
ele acaba virando conta própria, porque tem que obter renda, ele vai ter que pagar as contas, vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar a comida, o material de limpeza, no final do mês tem que pagar. Então ele busca alguma alternativa. E aí, em função disso, você começa a observar um aumento de informalidade mais pela conta própria. Em 2015, os chamados microempreendedores individuais representavam 76% do total dos novos negócios abertos em todo o país. Há 5 anos, as empresas individuais não eram nem a metade das que abriram as portas. O MEI, ele tem cerca de 6 milhões de microempreendedores. A gente percebe que é um programa que deu certo no país. Ele trouxe uma inclusão social muito grande, tem os benefícios, inclusive, previdenciários, que é a grande atração desse programa. Para se tornar um microempreendedor individual, é preciso ter rendimento de no máximo R$60 mil por ano e não possuir sociedade. A lei permite que o microempreendedor tenha um funcionário. Depois de formalizar a atividade, ele passa a ter um CNPJ, que é o cadastro das empresas e que facilita a abertura de conta no banco e a emissão de notas fiscais, por exemplo. O microempreendedor é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de tributos federais, como Imposto de Renda, PIS e COFINS. A contribuição ao INSS é menor também, 5% do salário mínimo, além de ter direitos a benefícios previdenciários, como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Atende realmente a necessidade daquele que perdeu o emprego e tem vocação empreendedora. Então é fácil e rápido. E o objetivo é que seja assim mesmo, que a gente ajude esse que perdeu o emprego a montar o seu próprio negócio de forma simples e desburocratizada. A gente vai para a escola, passa anos estudando, claro, para ter uma vida cada vez melhor. Desde os primeiros degraus até a universidade, a gente sempre escuta o seguinte, tem mais chances quem estiver no topo, melhor preparado. A mais pura verdade. Mas quando a economia do país faz o caminho inverso e não acompanha esse crescimento, aí nem cursos e diplomas são garantias de emprego e de estabilidade no mercado de trabalho. Foi o que aconteceu com esta publicitária e produtora de cinema. Com a crise econômica, a Patrícia se viu obrigada a fechar a loja para aluguel e venda de objetos para serem usados em gravações ou peças de teatro. A loja ela durou quase 2 anos, né? Então, tive essa funcionária, aí depois ela saiu, então eu mantive o IPTU, o aluguel, o condomínio, água, luz, internet, telefone. Então, todo esse montante de coisas dava um valor alto para que eu tinha que conseguir só com as vendas da loja, né? Patrícia montou um quarto na garagem de casa para guardar todos os objetos. A loja física pode não ter dado certo, mas a ideia para driblar a crise não acabou com o negócio e voltou a dar resultados positivos. Patrícia transformou a Kombi num brechó itinerante. Toda vez que tem um evento na cidade onde mora, ela coloca os objetos no veículo e com uma decoração rústica, chama a atenção dos clientes e consegue vender. O fato de ir para a Kombi não quer dizer que o brechó não tenha dado certo, que a proposta de brechó não dê certo. Muito pelo contrário, a gente tem brechós incríveis na cidade e o que eu fiz foi só levar ele para a rua para eu poder reduzir um custo na minha despesa mensal. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT de Minas Gerais rejeitou o pedido de indenização de uma trabalhadora que foi submetida a um teste de gravidez como parte do exame demissional. A empregada alegou que sofreu assédio moral e teve a privacidade invadida ao ter de fazer o exame. Mas para o TRT, a empregada tinha conhecimento do procedimento e havia concordado em realizá-lo, não havendo dano ou lesão passíveis de reparação. Da decisão, ainda cabe recurso. Uma transportadora foi proibida pela 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre de consultar bancos de dados públicos ou privados em busca de informações sobre a situação financeira de candidatos à vaga de emprego, sob pena de ter que pagar multa de R$10 mil por caso verificado. Para a Justiça do Trabalho, a consulta a dados sigilosos e privados gera desigualdade e discriminação. A empresa foi condenada ainda a pagar R$50 mil por danos morais coletivos, mas pode recorrer.
O TRT de Mato Grosso condenou uma drogaria por ter negado a uma empregada o direito a 2 intervalos de meia hora para amamentar o filho. A empresa restringiu os intervalos quando o bebê completou 6 meses de vida, que é o período previsto no artigo 396 da CLT. No entanto, a mãe apresentou recomendação médica para fazer o aleitamento por mais 2 meses. Com base na posição do TST de que a restrição à amamentação configura dano moral, por unanimidade, o TRT condenou a empresa a indenizar a trabalhadora em R$ 5.000. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, trabalho noturno. Dicas para quem troca a noite pelo dia por causa do emprego. E ainda hoje, TRT da 10ª Região capacita servidores para se comunicarem com pessoas surdas. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em ação, com iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho. O Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho agora conta com pesquisa personalizada para advogados. Lançada em evento realizado no TRT da Paraíba, a funcionalidade vai facilitar a rotina dos advogados, permitindo serviços personalizados de buscas em matérias, tanto no caderno judiciário como no administrativo, incluindo atos dos processos físicos e eletrônicos. O TRT da Bahia inaugurou na Vara de Santo Amaro o cadastro de liquidação e execução que converte processos mais antigos no formato em papel para o meio eletrônico. A tendência é que o uso seja ampliado para todas as outras 87 varas do TRT baiano na capital e no interior do estado. A migração facilita a pesquisa de informações e a guarda dos autos contidos nos processos. O TRT de Campinas firmou acordo em audiência de conciliação entre o município de Urupês e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte e região, que prevê o pagamento de um único precatório avaliado em mais de R$ 1.300.000. Na audiência, o município aceitou realizar o pagamento em 24 parcelas, além de conceder à categoria reajuste salarial e aumento no valor do auxílio alimentação. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o trabalho noturno. O que as pessoas que trocam a noite pelo dia por causa do emprego podem fazer para prevenir doenças e manter a qualidade de vida? Veja só. Enquanto há quem brigue com o despertador antes de levantar e sair de casa bem cedo, tem quem passe a noite inteira no aeroporto sem parar de trabalhar. É difícil imaginar que um hospital deixe de funcionar, que não exista nenhum supermercado 24 horas, e já imaginou também não encontrar um táxi na rua ou precisar da ajuda da polícia e não ter a quem recorrer? Serviços que garantem comodidade para os consumidores, segurança para os estabelecimentos e atendimento em situações de emergência dependem do esforço e até do sacrifício de milhares de pessoas escaladas para o trabalho noturno. Já está escuro quando Silene e Gilberto entram no serviço. Ela trabalha todos os dias como gerente em um supermercado 24 horas. Eu ajudo, eu empacoto, eu precifico a loja. Eu tento ajudar da melhor forma possível cada um dos funcionários, porque tem mercadoria que chega de madrugada, eu confiro. Já ele passa a madrugada, pelo menos 3 vezes por semana, fazendo rondas, responsável pela segurança patrimonial do espaço público onde trabalha como vigilante. No início da formação, sim, né? No início da formação de vigilante, para você trabalhar noturno, exige mais um pouco de esforço com relação ao período da noite que chega o sono, né? Se há muito silêncio, né, a mente começa a pedir o sono, né? Mas aí depois acostuma, né? Quando chega aproximadamente às 2h30 da manhã, 2h30 da manhã, a sua mente começa a pesar. E aí eu faço, se eu sentar, eu levanto, faço uma volta aqui entre o setor, dentro desse perímetro, que não posso sair desse perímetro,
e aí volto, sento novamente, aí é onde o sono passa, né? Perto de completar 7 meses no trabalho, a jornada noturna ainda é uma novidade para Silene. Só que Gilberto, por opção mesmo, já está nessa briga com o relógio biológico há 19 anos. P7, P13, QAP? Nem todos estão aptos a trabalhar nesses horários, contrariando aquela programação genética que diz que nós temos que ficar acordados de dia e dormir à noite. Trocar a noite pelo dia pode contribuir para aumentar a sonolência, a sensação de cansaço, o estresse e a falta de atenção. Segundo especialistas em medicina do sono, funções como a memória, a inteligência, a capacidade de resposta rápida, o juízo e a coordenação motora também são afetadas. Isso sem falar nos problemas associados ao metabolismo. Se nós trocamos o horário desse ser humano, nós estamos alterando também o seu metabolismo. Hormônios que, para serem produzidos, precisavam do homem estar dormindo à meia-noite, se à meia-noite o homem não está dormindo, esses hormônios não serão produzidos naquela intensidade. E ele vai enfrentar problemas por essa alteração na produção. Em certos casos, alterações na multiplicação celular, como alerta o especialista, podem ser fator de predisposição para o surgimento de câncer. A privação do sono, de acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde, pode desencadear ainda outros transtornos como problemas de vista, psiquiátricos, cardíacos, além de doenças como diabetes e hipertensão arterial. As chances de obesidade entre os trabalhadores noturnos também é maior. Quem passa a noite em claro confessa ter menos cuidado com a alimentação. Como você fica à noite acordado, aquela comida que você come, logo mais você sente necessidade de comer outra coisa. É biscoito, doce, essas coisas simples. Salgado, né? Direto. Sempre tem que estar mastigando, até porque você vai fazendo com que a sua mente mantenha você acordado, né? Então você está se movimentando. O importante é comer bem e dormir o suficiente para que os efeitos de uma noite em claro sejam reduzidos. Lembrando que são recomendadas no mínimo 8 horas de sono por dia. Para facilitar a adaptação à jornada noturna, a dica dos especialistas para quem só vai dormir durante o dia é acostumar o corpo a um horário fixo, descansar em um ambiente tranquilo, escuro e silencioso. Mas atenção, não se engane achando que noites de sono perdidas poderão ser recuperadas. Dormir mais durante o dia pode ou não resolver, dependendo do tipo de perda de sono que aconteceu. E dependendo se o sono do indivíduo antes de perdê-lo era um sono excessivo ou era um sono raro. Você acha que o sono é o mesmo, é igual? Para mim é o mesmo. Só a forma de alimentação que mudou um pouco, mas tranquilo, não está me afetando não. Mesmo sabendo que eu nunca vou recuperar o meu sono, né, mas eu passei a me adaptar nesse sentido aí noturno, entendeu? Então, para mim, tá tranquilo, tá bem. No próximo bloco, servidores do TRT do Distrito Federal e Tocantins aprendem a língua dos sinais para atendimento a pessoas surdas. E uma reportagem especial em homenagem às vítimas de acidentes de trabalho. Nós voltamos em instantes. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, divulgou na página do Facebook um vídeo sobre a lei da aprendizagem. Saiba mais em facebook.com/CSJT Oficial. Por ocasião do Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, em 28 de abril, o Jornada preparou uma reportagem especial. Você vai ver que o problema afeta milhares de famílias em todo o país e que a redução no número de acidentes depende da conscientização de empregados e empregadores. Os números chocam. Em média, ocorrem 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil.
De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 2014 foram 704.100 acidentes, sendo que mais de 2.700 acabaram em morte e em quase 252 mil houve afastamento por mais de 15 dias. Já os dados da Organização Internacional do Trabalho colocam o Brasil em 4º lugar no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. Em fevereiro de 2014, um acidente de trabalho marcou a vida desse trabalhador. O Gildemar Rocha trabalhou como bombeiro hidráulico durante 15 anos para a Companhia de Águas de Brasília e há 2 anos acabou sofrendo um acidente de trabalho quando foi consertar uma adutora de água. Seu Gildemar, como é que foi esse acidente? Como é que aconteceu tudo isso? Assim, aconteceu o acidente, não tenho assim uma explicação para explicar como aconteceu esse acidente, mas no dia 5 de fevereiro de 2014, a gente foi convocado, que tinha uma adutora de água na IPTG quebrada, e me convocaram para que eu, como eu bombeiro hidráulico, fui convocado para fazer esse conserto nessa rede. Nós trabalhamos a noite toda, uma parte do dia, quando mais ou menos às 9 horas do dia 6 de fevereiro de 2014, ela veio a se romper, com a gente dentro, sendo 6 funcionários terceirizados, um era eu e os outros colegas de trabalho. Gildemar ficou com vários hematomas, mas o maior trauma foi o psicológico. Eu fiquei mais ou menos bastante dia, como ainda sinto um pouco, sem poder dormir, com pesadelo, vendo as mesmas coisas, e passei a tomar remédio controlado. E fiquei afastado. E o médico me deram um laudo, que inclusive tem ele aqui, que era para mim voltar em tempo indeterminado a trabalho. Mas seguidamente eu voltei, depois de uns 22 dias, eu voltei a trabalhar de novo. Depois de ser mandado embora, alguns meses depois do acidente, ele não conseguiu arranjar outro emprego. E os traumas psicológicos continuam até hoje. E acredite, casos como o do Gildemar são mais comuns do que se imagina. De acordo com a Previdência Social, em 2015, o número de auxílios-doenças concedidos por transtornos mentais e comportamentais cresceu. Em 2008, foram quase 13 mil auxílios. De 2004 a 2013, houve um aumento de 1.964% para este benefício. Com o crescimento de trabalhadores afetados por problemas psicológicos, o tema transtornos mentais causados pelo trabalho foi escolhido para pautar o programa Trabalho Seguro no biênio 2016-2017. Em 2015, somente no TST, 3.713 ações tramitaram sobre acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Essas causas sempre tiveram prioridade de julgamento por meio da Recomendação Conjunta número 1, de 2011, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mas com o novo Código de Processo Civil, essa preferência virou lei, com base no artigo 1048. O TST, o CSJT e os tribunais regionais do trabalho de todo o país se preocupam com a prevenção e participam do chamado Abril Verde. Durante todo o mês, o objetivo é mobilizar a sociedade para a prevenção das doenças e acidentes que ocorrem em decorrência do trabalho. 28 de abril é lembrado como Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trabalho. Ainda dentro do Abril Verde, o TRT da Paraíba realizou a ação do programa Trabalho Seguro, para quem atua na construção civil. No canteiro de obras de uma empresa foram exibidos 4 vídeos institucionais. É de suma importância que a Justiça do Trabalho ultrapasse as suas portas, né? Saia do trivial e vá diretamente ao trabalhador, conversar com ele sobre a importância de sua saúde, sobre a importância de ter uma conduta que impossibilite, que inviabilize um acidente de trabalho. Também em abril, o TRT do Ceará lançou a campanha O Acidente Não Compensa, reunindo cerca de 200 operários, empresários, engenheiros, sindicalistas e magistrados em uma obra de Fortaleza. A campanha prevê a realização de palestras, visitas a canteiros de obras, além de veiculação de peças publicitárias. A coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, ministra Maria Helena Malman, participou do evento.
O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, promoveu um curso de Libras, a língua brasileira de sinais, para capacitar servidores a se comunicarem com pessoas surdas. O treinamento é uma medida de ampliação do acesso à justiça. Depois de 60 horas de curso para aprender a se comunicar com pessoas surdas, chegou a hora de os servidores da Justiça do Trabalho da 10ª Região colocarem os ensinamentos em prática. O último dia de treinamento contou com a participação dos 18 surdos que atuam no Foro Trabalhista de Brasília, realizando a digitalização e higienização de processos. A experiência foi elogiada pelos alunos. Está sendo, assim, fantástica. Eu estou maravilhada. Porque, na verdade, ela vem assim consolidar o pouco que a gente aprendeu, né? Porque é um universo muito grande de aprendizado. Claro que a gente não vai aprender isso, né, da noite para o dia. Mas assim, nossa, eu estou assim, fascinada com a experiência. Nós conversamos com Amalzires por meio da intérprete Flávia. Para ele, esse treinamento é fundamental, não apenas para que os servidores se comuniquem melhor com pessoas surdas que procuram a Justiça do Trabalho, mas também com outras que encontrarem fora do tribunal. Qualquer lugar que ele for encontrar um surdo, ele vai conseguir se comunicar, porque o surdo, quando frequenta um lugar, encontra o ouvinte e o surdo, eles não têm a comunicação, essa comunicação ela é barrada. Além de aprender o básico sobre a língua brasileira de sinais, os alunos também puderam conhecer um pouco da cultura das pessoas surdas. Para desmistificar, né, para entender o surdo como um sujeito cidadão de direitos, né, como um sujeito de direitos, para compreender, né, que o surdo, se ele tiver oportunidade, se ele tiver acessibilidade, ele consegue se desenvolver na vida com autonomia. Esse curso, promovido pela Escola Judicial, capacitou 18 alunos a se comunicarem com pessoas surdas. O treinamento é uma exigência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. De acordo com a resolução do CSJT, os TRTs devem capacitar até 5% dos servidores na língua brasileira de sinais. E o Conselho Nacional de Justiça impõe que esse curso seja realizado a cada 2 anos. É uma forma de promover a inclusão. Na medida que a gente não se comunica, nós somos automaticamente excluídos. É realmente um processo de inclusão que é obrigação de todos nós, inclusive da própria Justiça do Trabalho. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!